Sabe o que acontece, gente? Todas as vezes eu limpo os ovos aqui e o ovo ele vem dentro dessa embalagem. Quem inventou essa embalagem aqui foi muito esperto. Por quê? Era para quê? Para o ovo se manter, para ele não quebrar. Um ovo sozinho não faz muita coisa não, mas dá para alimentar. Se nós pegarmos vários ovos e juntar, com 4 ovos eu já faço um bolo de banana, que é delícia. Depois eu vou pôr até a receita aí para vocês. Com 4 ovos eu já faço um bolão de banana que gostoso. Com vários ovos eu já alimento uma família aí, ó, por uma semana ou mais. Aqui em casa nós temos usado um pente de ovos por semana, muita coisa, né? Mas por que eu tô falando isso? Normalmente, a gente se sente sozinho quando você fica assim, ó. Quando você tá só você, assim, na embalagem. E aí você pensa assim, estou sozinho. Só que vamos fazer aqui um comparativo. É como se a embalagem fosse Deus. Você não está sozinho. E você e Deus é a maioria. Muitas das vezes a gente quer fazer muitas coisas que nós precisamos de outras pessoas, mas que nem sempre você pode contar com outras pessoas. E mesmo assim você tem que fazer. Eu tô falando isso principalmente para as mães aí, para as mulheres que cuidam das crianças, que cuidam da casa, que muitas das vezes se sente sozinha e fala assim, não sei como que eu dou conta disso tudo. Como que dá conta disso tudo? Por isso que eu comecei aqui falando desse negócio dos ovos. Porque uma pessoa só consegue alimentar. Várias dá para fazer ainda coisas maiores. A gente tem que começar, mesmo que você esteja sozinho. Mesmo que você esteja sozinha, você tem que saber que Deus está com você. Então você é a maioria. Você não está sozinho. Ó, Marina, está confuso. Vai ficar mais claro. Porque a gente tem a impressão que o nosso corpo, ele tá fraco, ele tá fraquejando, porque é tanta coisa para fazer. Eu tenho falado isso para mim mesma. A gente cuida de tantas pessoas, eu, por exemplo, aqui em casa, eu cuido do Heitor, cuido da vovó, do Davi, do meu marido. São tantas coisas, tantas pessoas para cuidar, e tem momentos que você quer ser cuidado. E para você ser cuidado, você tem que falar, né, que você precisa desse cuidado, pedir ajuda, mas nem sempre tem alguém disponível para te ajudar. E não é cuidar só de ouvir você falando, que se for para falar, gente, ouvir, eu posso fazer isso o tempo inteiro. Só se for só para alguém te ouvir, não é sobre isso. Mas você quer ajuda mesmo, ajuda para fazer algo em casa, você quer ajuda com as coisas das crianças, você quer ajuda para alguém ficar com a criança ali só para você tomar um banho, para você relaxar um pouco. E aí, às vezes a gente acha que não vai dar conta, porque são tantas coisas para fazer. Ontem eu estava refletindo, muitas mães fazem coisas que fossem olhar de maneira geral, precisaria de muitas pessoas para fazer. Exemplo, cuidar de uma casa, cuidar de uma criança. O Heitor, antes de ele ficar comigo aqui em casa, ele ficava na escola integral. E lá ele tinha 3 professoras, ele tinha a moça da limpeza, ele tinha a pessoa que dava banho, que era uma das professoras, e tinha quem ainda fazia comida. Então vamos envolver ali 5 pessoas, né? A da limpeza, da comida e as 3 professoras. 5 pessoas para cuidar de ali uma salinha com 12 crianças, 5 pessoas. A vovó, quando ela ficava lá na casa dela, ela tinha a minha mãe para ajudar na organização da casa, a minha tia para poder dar ela o alimento. Então eram 2 pessoas. Quando eu trabalhava fora, numa empresa, tinha uma equipe, tinha várias pessoas para fazer tudo que tinha que ser feito. Hoje não, hoje eu passo os dias com as crianças, com a vovó, sozinha. E aí começa a dar aquela sensação assim de que você está sozinha, de que você não vai dar conta de fazer tudo. Não digo só serviço de casa, também as outras coisas que eu me proponho a fazer.
Eu digo também a questão de treinar filhos, que é algo que não é fácil. Tenho meu marido, lógico, ele faz muita coisa, mas essa não é a função dele. Então, em um dia desses, nesses pensamentos assim que vem surgindo na minha cabeça, eu ouvi de Deus isso. Eu e você somos a maioria, você vai dar conta. Então, eu estou aqui para dividir isso porque eu vi algumas pessoas falando assim, nossa, essa função de ser mãe é um trabalho muito solitário. Essa questão de ser dona de casa, muitas das vezes a gente faz tudo sozinho, não tem ninguém para ajudar. Por isso que eu não dou conta. Assim, dar conta de fazer tudo, realmente a gente não vai dar. Porque mesmo quando acaba, quando fala assim, acabei de fazer, daqui a pouco tá tudo lá de novo. Tudo começa a fazer, toda a bagunça surge de novo. Porque uma casa que tem vida tem uma demanda muito grande. Então, uma coisa que eu tô falando com vocês, o que Deus falou comigo, que foi isso. Eu e você somos a maioria. Você vai dar conta, não é porque o seu corpo está forte, a sua mente está fortalecida, porque você tem inteligência emocional, porque não, é porque eu fortaleço o seu espírito. É no seu espírito que você está forte. Então, eu e você somos a maioria. E com isso, eu comecei como fala, superar os desafios dessa vida de dona de casa, dessa vida de mãe, que muitas das vezes é igual algumas mães falam, é uma vida assim muito solitária, né? É um trabalho solitário, mas a gente não está sozinho, não só nós que somos dona de casa, que somos mães. Você também que às vezes está, mesmo numa empresa, às vezes eu estava lá onde que eu trabalhava, com várias pessoas lá, tinha uma média de 120 pessoas. Mas tinha situações que eu me sentia muito sozinha. Que não dava para pedir uma ajuda. E às vezes você também tá assim. Igual às vezes eu estava ali. Tinha um monte de pessoas, mas se sentia só. Saiba que você nunca está sozinho. Se você está com Deus, se você confia em Deus, você e Ele é a maioria. Então você e Ele vai conseguir enfrentar. Tem algumas mulheres que eu tenho ajudado na relação assim, com o casamento, e ela fala assim, é tão difícil fazer tudo, meu marido não quer, eu tenho que fazer tudo sozinha. Eu que tenho que lutar por esse casamento, eu que tenho que ler a Bíblia com as crianças, eu que tenho que ensinar, eu que tenho que fazer isso, E aí não dá. Aí a primeira coisa que eu falo é assim, se Deus te despertou, então é porque tem que ser você mesmo. Se você foi a primeira a despertar, você vai ter que ser a que vai ter que trabalhar mais. Segundo, então, você não está sozinho, você e Deus é a maioria. Então, eu quis abrir para falar isso e para você saber que, agora eu também preciso, Marina, eu preciso de ser cuidada. Eu cuido de tantas pessoas, assim como você. Eu preciso de ser cuidada. Vai pro colo do pai. Pede a Deus, sabe? Assim como eu tô fazendo aqui com esse ouvido, Ele vem, limpa a gente, toma todo o cuidado para não quebrar. Ele não coloca em nós um peso maior do que a gente possa carregar. Então já confia nele, porque se aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, tem muito a ver com isso. Deus não nos dá um peso maior do que a gente possa carregar. E entenda sempre, eu vou repetir, agora eu quero escrever de novo. Eu sou maioria com Deus. E desde que eu escutei isso de Deus, meu coração começou a se encher de força. O meu corpo se fortaleceu também, porque às vezes é tão pesado que até o nosso corpo ele se sente enfraquecido, com dores, com várias situações. E até meu corpo começou, e aí eu comecei a ter mais ânimo também para cuidar desse corpo aqui do templo do Espírito Santo. Ter esse corpo aqui sarado. Então, e uma outra coisa também que eu quero falar, que eu quero dar aqui para vocês, algumas coisas que eu fui fazendo. Porque você escutar de Deus é maravilhoso, mas nem sempre Ele vai estar falando assim, audivelmente, né, assim, no seu espírito para poder te consolar. O Espírito Santo é o nosso consolador, mas nem sempre Ele vai falar. Então, e tem coisas que você pode fazer que vai te ajudar
a se lembrar daquilo que Deus te falou. Uma das coisas que eu tenho feito, tem dias que são bem difíceis. Sabe aquele dia que as crianças estão gritando, que nada está saindo como planejado? Ou então aquele dia que você também está no seu trabalho e está cheio de demanda e você fala que eu não vou dar conta, é muita coisa para eu fazer, não tá dando, não tem jeito. Sabe, nesses dias eu aprendi que respirar ajuda muito. Quando você respira e solta, respira e expira, isso ajuda você a recobrar, oxigenar o cérebro e recobrar os sentidos e trazer à memória aquilo que traz esperança. E aí você consegue refletir, você consegue lembrar de novo que Deus te falou. Eu e você somos maioria e você consegue também com isso a lembrar das promessas que Deus te fez. E com isso você começa a voltar para o prumo. Então por isso também algumas pessoas falam, tá nervosa, enche a boca d'água e não fala. Por quê? Se você simplesmente deixar a raiva, esse nervo todo te pegar, você vai acabar fazendo o quê? Você vai gritar, vai xingar, vai estressar, vai pecar. Coqueireis e não pequeis. Mas aí você vai brigar com os filhos, vai brigar com o marido, vai brigar com o chefe, vai brigar com quem estiver perto de você. Então você respirar ajuda. E aí você traz na memória aquilo que te traz esperança. Comigo me traz esperança saber, eu e Deus somos maioria. Eu e Deus somos maioria. E aí já tem um tempo também que eu faço uma outra coisa. Que eu respiro, solto. Aí eu vou fazendo como se estivesse fazendo a cruz. Fazendo a cruz, pensando na cruz. E eu lembro que Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre a cruz todos os meus problemas. Fala, não, mas eu estou vivendo o problema. É porque vai chegar uma hora que isso tudo aqui já vai ter passado. E aí você começa a pensar também na eternidade, que é para lá que nós iremos. E aí acalma o coração, acalma a nossa mente e as coisas vão voltando para o lugar certo. Então, respirar é muito importante. E para as mamães aí, as pessoas que, de forma geral, ficam se sentindo, eu preciso tanto ser cuidado. Quando você cuida demais, você tem esse anseio também. Em alguns momentos, você precisa de ser cuidado. Eu lembro que na primeira vez que eu engravidei, eu sempre fui muito essa pessoa assim, que eu pego, eu faço, eu dou conta de tudo. Sempre foi muito assim. Eu acredito que quando eu engravidei, Deus quis me mostrar o seguinte: você consegue, só que você precisa também das pessoas. Eu posso dizer que era muito egoísta, vem muito do meu temperamento. E aí é assim também. Pois puder pôr no comentário, tipo, eu consigo sozinho. E Deus me pôs na dependência primeiro dele, para eu poder saber que sozinho eu não vou ir longe. E a gravidez, ela me trouxe isso. Um outro dia eu vou falar um pouco da minha gravidez, para quem não sabe. Eu fiquei na primeira gravidez internada 15 vezes. Eu vou falar um pouco dessa questão da primeira gravidez. Mas, deixa eu voltar aqui, gente. Como eu falei, eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tô limpando ovos. Aqui a gente tem uma gravidez. Eu preciso limpar ovos, esse aqui é um dos meus trabalhos. E tô aqui fazendo a live. É muito doido, né? É a vontade de compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo tem trago no meu coração e tem me ajudado a enfrentar as dificuldades, os desafios da vida. Então é por isso que eu tô aqui fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, então na primeira gravidez, Deus me levou para este lugar de aprender a depender. E a depender das pessoas que estavam ao meu redor. Porque muitas das vezes você tem um bom marido, ou às vezes você nem tem um bom marido, porque eu tenho um bom marido, glória a Deus. Às vezes você não tem um bom marido, mas mesmo você tem um marido, aí você é tão assim, fechada em si, você dá conta de tudo, que você também não dá espaço para o seu marido fazer o que ele tem que fazer. Deus me deu essa oportunidade, ele me chamou a atenção. A live nem é para falar sobre essa questão de maridos, né? Mas ele me deu a oportunidade de eu
saber ocupar o meu papel e deixar o meu marido fazer o dele. Então a primeira gravidez me fez isso. E desde ali da primeira gravidez eu comecei a aprender a saber a ser cuidada dos mínimos detalhes. E às vezes a gente precisa disso, parar um pouco de cuidar dos outros para cuidar de nós. Então é uma outra coisa que eu faço, que é, em alguns momentos, se você puder, você vai em um lugar para a pessoa arrumar o seu cabelo. As mulheres ainda podem que arrumar o cabelo, fazer a unha. Quebrei. Imagina que isso pudesse acontecer. Você vai num lugar para poder ser cuidada, mas se você não pode, porque às vezes as coisas estão tão complicadas, você não pode se dar esse luxo de ir para algum lugar para ser cuidada. Mas se cuide, deixe os outros um pouco, nem que seja assim, você acordando um pouco mais cedo para você se cuidar. É algo que eu tenho feito esse ano praticamente todos os dias. Todos os dias eu acordo sempre antes das 6, para eu poder tirar um tempo para eu me cuidar, eu me pago. Eu falo assim, se eu acordo antes das 6, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço um exercício, aí depois eu posso tirar um tempo para poder tomar um banho, arrumar esses cachos aqui que dá um trabalho, faço cutícula a minha unha, que é algo que eu gosto. Aí você vai criando seu ritual. Eu preciso disso todos os dias. Às vezes você não precisa de todos os dias. Eu preciso de realmente tirar um tempo para mim. Um tempo para eu poder contemplar. Moro aqui numa natureza muito bonita ao fundo aí, né? Esse aqui, gente, só para vocês terem ideia. Deus me presenteou com algo tão bonito que essa parte aqui é uma das partes menos bonitas que eu tenho aqui como vista. Então, e aos poucos a gente também tendo gratidão no coração, porque não era aquilo que eu queria, mas era aquilo que Deus tinha para mim. Você fala, nossa, mas não era isso que você queria? Não, essa insaciedade que nós temos, né? Mas não é disso que eu quero falar, quero focar. Então, mas focando, são duas coisas que têm feito muito bem para mim, para não entrar nessa confusão de se sentir sozinha, de sentir que não dá conta, de sentir a sua fraqueza. Porque aí quando você está fraco, aí você se torna forte porque você entende que com Deus você é a maioria. Ele que está te ajudando, Ele que está te ajudando a fazer as coisas todas que você precisa fazer. Uma terceira coisa que é muito importante, não é que fazer tudo num só dia, mas é fazer um planejamento ali. Hoje eu vou fazer essas coisas. E aquilo que não deu para fazer, você risca, põe para o próximo dia, ou vê e repassa ali. Não dá para fazer esse tanto de coisa com tudo que eu preciso fazer. E não se entregar, porque também às vezes a gente também não faz nada. Até que esse problema não tem, mas eu conheço pessoas que reclamam, falam, mas eu não consigo fazer esse tanto de coisa. Porque a pessoa se entrega a alguns pequenos hábitos, que são hábitos ruins, e ela não consegue produzir, ela se sente improdutiva. Então, crie bons hábitos, crie hábitos que quando chegar no final do dia você vai falar assim, nossa, eu consegui ler a Bíblia, eu consegui orar, eu consegui transbordar. Por isso que eu tô aqui, gente, porque esse é um hábito que eu tenho. Se eu não transbordar nos stories, ou transbordar com alguma pessoa fisicamente, se eu não fizer algo assim, se eu não fizer um vídeo, eu tenho que transbordar, porque eu tô me alimentando, então eu tenho que transbordar. Então, o que eu quero incentivar vocês aqui é lembrar das promessas de Deus, que nós somos fortes com Ele. Ele conosco, nós vamos vencer qualquer batalha que Ele nos chamou para fazer, não as que a gente criou para nós, tá? E dá para vocês aqui essas 3 dicas de coisas que eu tenho feito ao longo deste ano e tem sido muito bom para mim. Espero que também seja bom para vocês. Que é respirar, ir para a cruz, né? Respirar e pensar na cruz, lembrar das promessas que Deus tem para a sua vida. Eu lembro das promessas que Deus tem para a minha vida. Se organizar, fazer um planejamento daquilo que tem que ser feito para no final do dia você se sentir realmente produtiva, ver que deu conta. E o terceiro é você tirar um tempo para você, nem que seja acordando mais cedo para tirar esse tempo, mas aí tira um tempo para você, para fazer aquilo que tem que ser feito, para você se sentir produtiva
e para poder se cuidar também. Então era sobre isso que eu queria falar. Eu vou estar aqui transbordando um pouco da palavra de Deus. Um abraço para vocês e até mais. Tchau!